Graça e a paz de Jesus a você, sua casa, sua família, você que está aqui, boa noite. Você que está aí na sua casa, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um tempo de celebração, um tempo onde nós concentramos a nossa atenção naquilo que Deus tem para nós e especialmente naquilo que nós temos para Ele, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós viemos nos oferecer para Ele mais uma vez e nos comprometer com Ele mais uma vez. Quero ler com você hoje o texto de Atos, Atos capítulo 3. Nós vamos começar no capítulo 3 de Atos e nós vamos ler também um pedaço do capítulo 4, um pedaço de cada capítulo. Nós estamos nesse semestre, nos pequenos grupos, lendo, estudando, meditando, incentivando a igreja a meditar a partir do livro de Atos. E eu tenho sido consolado e desafiado por Deus nessas leituras. E nesse tempo de meditação, nesse tempo de oração, preguei há 2 domingos atrás sobre Atos e quero fazer isso mais uma vez. Algumas histórias que nós vivemos, aliás, essa pregação, ela é fruto de conversas do pequeno grupo. Kainan está aqui, né? Foi alguém que despertou algo no meu coração enquanto nós conversávamos no pequeno grupo. Eu falei, tem algo de Deus aí. E aí orando e pensando e vendo, especialmente vendo também o contexto que nós vivemos e os episódios que cercam a nossa vida, né? Eu publiquei isso no meu Instagram há poucas semanas. Nós vimos alguns, eu citei 2 episódios, mas com certeza vocês devem conhecer outros episódios, né? O padre Júlio Lancelotti, padre muito conhecido em São Paulo, padre que tem um trabalho extraordinário, especialmente com os pobres, né? E esse padre tem uma cena que foi capa de tudo que é jornal, que ele está com uma marreta quebrando, vocês viram isso? Uma marreta quebrando umas bases pontiagudas de concreto que colocaram embaixo de uma ponte, de um viaduto em São Paulo. Aquela ponte, aquele viaduto era um lugar onde as pessoas em situação de rua dormiam à noite. E aí, uma bela manhã, aquela ponte amanhece com aquela cena, como se fosse pregos, para que ninguém pudesse dormir naquele lugar, né? E muito rapidamente o padre Júlio Lancelotti e voluntários ali da igreja que ele pastoreia, da paróquia dele, estavam com marretas, olha só que gesto maravilhoso, eles estavam com marretas quebrando aqueles objetos, né? E uma outra cena que chama atenção, que também tem a ver com o padre, foi quando ele foi criticado por uma deputada sobre o fato dele estar servindo comida para pessoas em situação de rua e para usuários de droga, né? E, claro que eu não vou pregar sobre o padre, mas lendo o texto de Atos e pensando em tudo isso e conversando no pequeno grupo, as coisas vão acontecendo, né? Deus vai falando. E aí veio o título dessa mensagem, porque o texto que nós vamos ler, a história é mais ou menos o que nós vamos ler, mas a história é mais ou menos o seguinte: Pedro e João encontram-se com um paralítico, e esse paralítico pede dinheiro, pede esmola para Pedro e Pedro e João, duros, sem nada no bolso, dizem que não tem dinheiro e oferecem algo muito melhor. Aquele homem é curado. Esse homem é curado. E esse homem é curado e aí começa um problemão. Porque os religiosos eles começam a criticar a postura, a atitude de Pedro e João. E aí por isso o título dessa mensagem, Proibido de Fazer o Bem. Porque é como se o padre, como se os apóstolos, como se nós, muitas vezes eu já tive essa experiência de ser criticado por estar envolvido com alguma obra missionária, né? No sentido de cuidado com o pobre, de cuidado com o vulnerável, com o estrangeiro, enfim. E
Eu percebo, não sei vocês, mas eu percebo que o tempo que vivemos é o tempo onde fazer o bem é um problema. Porque toda vez que nós fazemos o bem, toda vez que nós nos colocamos à disposição de fazer o bem, sempre vai ter uma enxurrada de crítica. Seja pelo fato do alvo do nosso ato de bondade ser alguém não benquisto pela sociedade, seja pela forma como estamos fazendo aquele ato de bondade, seja pelo confronto que aquele ato de bondade gera a políticos. O fato é que todo ato de bondade ele é imediatamente tomado por um ambiente de crítica, por um ambiente de acusação, como se as pessoas quisessem proibir a bondade. Nós servimos o Deus que é totalmente bom, né? E aí o texto que eu quero ler com você, Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado, presta atenção nisso, o aleijado era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, esse homem, esse aleijado, pediu-lhes esmola, era isso que ele fazia. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aí você pula comigo para o capítulo 4, no verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Essa aqui é a segunda pregação de Pedro. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha o que eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos olhos dos senhores. Aleluia. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Que nome? O nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. E há quem diga que se a leitura for feita corretamente, já é uma boa pregação. Então, vamos orar, porque nós lemos a palavra de Deus. Feche os seus olhos comigo. Esse texto é um texto poderoso. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração através desse texto, nessa noite, nesse tempo que estamos. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui com profunda necessidade de ouvirmos a Tua voz e de sermos tocados pela Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Fala com todos e cada um de nós. Usa a minha vida apesar de toda a miséria que há em mim. Glorifica o Teu Filho nessa noite. Nós oramos assim para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Gente, seguinte, esse texto, ele é visceral. Esse texto é visceral. Algo que o Kainan disse num pequeno grupo, aliás, aproveito para dizer, se você não está participando do pequeno grupo, por favor, venha. Tem sido extraordinário. Mas o Kainan disse algo que ficou marcado para mim, em uma dessas nossas reuniões, sobre o versículo 12 especificamente. O nome de Jesus é um nome que produz um dissabor para muita gente, especialmente para os religiosos. Então nós estamos aqui diante de um episódio em que os religiosos estão furiosos, eles estão muito irritados, eles estão incomodados. E toda vez, como eu disse no início, toda vez que nós nos dedicamos em agir com bondade, desde o tempo de Jesus, esse questionamento que nós acabamos de ler aqui, que o Sinédrio faz para Pedro e João, né, eles perguntam para eles com que autoridade, olha só, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo? Essa mesma pergunta Jesus recebeu. Jesus foi interrogado com a mesma pergunta. Em nome de quem você está fazendo isso? Então, toda vez que nós nos dedicamos em servir a Jesus e fazer as coisas no nome de Jesus, vão nos questionar. Vão nos questionar.
Só que o que é maravilhoso é que nós sabemos a resposta. Nós temos a resposta. E algumas coisas desse texto que eu queria compartilhar com vocês, né? Algumas curiosidades e depois algumas aplicações para isso que nós acabamos de ler, né? O texto fala logo no início que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Eles iam às 3 horas da tarde. Interessante porque esses homens, eles não eram mais judeus. Esse costume de ir ao templo, orar, era um costume judeu. Aliás, os judeus faziam isso 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Essa era a prática, e ainda é a prática dos judeus. Eles iam ao templo orar. Mas Pedro e João não eram mais judeus. Pedro e João eram discípulos do Cristo, do Verbo que se fez carne. E Pedro e João, apesar de não serem mais judeus, eles entenderam o que havia de bom na tradição judaica e não abandonaram. Esse é um grande problema que a gente lida às vezes. Nós, às vezes, queremos abandonar tudo que a tradição evangélica, por exemplo, ou a tradição católica dos nossos irmãos católicos, nós queremos abandonar tudo, sendo que há coisa boa. Há coisa boa. E aqui Pedro e João, eles não abandonaram uma coisa muito importante, que era a prática da oração judaica. Então eles iam ao templo orar. Claro que eles oravam no nome de Jesus, claro que eles estavam servindo a Jesus, mas eles iam orar, eles mantinham essa vida de oração. Eles iam às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, né? E esse mendigo que era colocado ali, isso é uma informação importante, ele não ia se rastejando, ele era levado até o templo. Porque um costume judaico também era de que a esmola, o ato de dar esmola, né, tem um ditado popular, quem dá aos pobres empresta a Deus, já ouviu isso? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse ditado vem lá daquela época, porque os judeus eles acreditavam que havia uma espécie de justificação no ato de esmolar, no ato de doar, no ato de oferecer esmola aos pobres. Era uma compreensão judaica. Então, por isso que aquele homem era colocado ali. E dizem os comentaristas que, muito provavelmente, essa galera do Sinédrio que ficou possessa de raiva com Pedro e João, essa galera recolhia parte do dinheiro que o aleijado recebia. Olha a cena. Vê se isso não lembra vocês de algumas coisas. E aí, Pedro e João estão lá, eles estão indo orar, eles se encontram com esses caras, e algo interessante é que quando fala das pessoas que foram questionar o que estava acontecendo, fala do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo de 71 pessoas. 71 pessoas, 70 membros, mais o sumo sacerdote, que era o presidente, que era quem mandava. E aqui no caso, o sumo sacerdote ainda era Anás. Ainda era Anás. Só que o texto fala, lá pelo capítulo 4, versículo 6, que estavam ali Anás, que era o sumo sacerdote, bem como Caifás. Sabe quem era Caifás? Caifás era genro de Anás. Olha a história. João e Alexandre, pouco se sabem deles. Mas o que é interessante é que Caifás, logo depois que Anás deixa o sumo sacerdócio, quem assume é Caifás. E Anás, ele tinha 5 filhos homens. Adivinha onde esses homens trabalharam? Eles trabalharam em cargos oficiais do Sinédrio. Daí você pode se lembrar de uma palavra que vivemos no nosso tempo que chama-se nepotismo. Já ouviu essa palavra? Você já ouviu essa palavra aí? Essa palavra vem de, muito tempo. Muito tempo. No Sinédrio, quando Pedro e João estavam sendo questionados pelos religiosos, a galera que estava questionando era quase todo mundo da mesma família. Tinham famílias ali reunidas. E aí eu achei uma frase interessante, maravilhosa, que define nepotismo, que era algo que acontecia muito naquela época. Não é o assunto de hoje, mas é uma curiosidade que eu quero dividir com você. Nepotismo é o seguinte, é a prática
Presta atenção. A prática de homens que são maus, mas sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Lembra vocês alguma coisa ou não? Nepotismo é a prática de homens que são maus, mas que sabem dar boas dádivas aos seus filhos. E essa galera toda aqui, quem fazia parte do Sinédrio? Eu disse que eram 70 pessoas, mas que pessoas eram essas? Os saduceus, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os anciões. Saduceu, fariseu eram partidos, era um lance político. Vê como as coisas vêm de muito tempo? Saduceus e fariseus era partido. E esses partidos tinham seus líderes, tinham as suas famílias que participavam daquele processo. E tudo isso para te dizer o seguinte: toda tentativa de ação, de expansão do reino de Deus, vai encontrar obstáculo, vai encontrar barreira, vai encontrar problema, vai encontrar quem questione o porquê está sendo feito, a maneira que está sendo feita, o alvo da pessoa que está recebendo aquela boa ação. E vai existir também aqueles que querem se beneficiar daquilo. Porque isso sempre existiu. E quando o texto fala sobre... Quando Pedro e João estão questionando, né, olha, gente, fala sério. Nós estamos sendo chamados aqui porque tinha um homem paralítico que tinha 40 anos de idade. Esse homem nasceu paralítico, vocês colocavam esse homem na porta do templo, esse homem recolhia esmolas e vocês pegavam esmolas deles, nós sabemos disso. Então, nós estragamos o negócio de vocês e demos vida a esse homem. Mas nós fizemos isso pelo nome poderoso de Jesus, e vocês estão nos questionando por esse ato de bondade. O que acontece é que no capítulo 10 de Atos, no versículo 38, Lucas vai narrar que Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando as pessoas. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos cristãos. É para isso que a cruz tem significado para nós. Mas muito mais significado que a cruz tem para nós é o fato dela estar vazia, porque o nosso Deus, que foi morto por esses homens, vive. E vive através de mim, e vive através de cada um de nós. Esse homem vive, Cristo vive, reina, age e anda por toda parte fazendo o bem. Mas há quem tenta o impedir. Assim como tentaram aqui com Pedro e João, e assim como vão tentar conosco. E aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos quando estamos obedecendo a Jesus, em submissão à vontade de Deus, fazendo o bem, e tentam nos proibir de fazer o bem? Porque o que esses homens fizeram foi o seguinte: olha, gente, vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Vocês estão proibidos de ensinar sobre o nome de Jesus. Aliás, se vocês leram os textos das últimas semanas e leram o capítulo 5 de Atos, vocês vão perceber que essa história continua. Pedro e João desobedecem a ordem desobedecem a ordem política. E eles desobedecem essa ordem dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, do sinédrio. Porque eles dizem: olha, vejam vocês acham que eu vou obedecer vocês e não a Deus? E no capítulo 5, leia o capítulo 5 mais uma vez na sua casa, leia com atenção o texto de Atos. Aparece um cara chamado Gamaliel que resolve a parada, mas assim,
Pedro e João são açoitados, eles recebem 39 açoites. 39 açoites, porque eles não obedeceram a essa ordem, eles continuaram ensinando o nome de Jesus. Então, o que é que nós fazemos quando tentam nos proibir de fazer o bem? Primeira coisa, nós não abandonamos o nosso tempo de oração. Nós não abandonamos o nosso tempo de oração. Não saia fazendo as coisas simplesmente por fazer. Ore. Ore antes, ore durante, ore depois. Jesus diz, o meu Pai trabalha o tempo todo e eu trabalho junto com meu Pai, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazendo. Mas nós conseguimos nos inserir no trabalho de Deus quando nós temos um relacionamento de oração com Ele. Ore. Essa galera que tenta proibir os discípulos de Jesus de fazer o bem, eles tentam minar a nossa força, o nosso desejo de oração. Mas não abandone o seu lugar, o seu tempo, a sua vida de oração. Esses homens aqui, eles iam ao templo e oravam 3 vezes ao dia. Eles iam de manhã, eles iam à tarde, eles iam à noite. Sabe por quê? O mestre que eles viram crucificado, esse mestre se retirava para orar, e orava até sangrar, e orava até chorar lágrimas de sangue. Não abandone o seu lugar de oração, porque o nosso serviço começa enquanto estamos de joelho. Esse é o lugar do início do nosso serviço, quando nós estamos de joelho. Os religiosos, os que fazem perguntas erradas, os que criticam quem faz o bem, eles querem minar a nossa qualidade de oração, o nosso tempo de oração, mas não deem esse gostinho a eles. Faça o bem, mas comece no seu quarto orando. Porque o Pai que nos vê em secreto nos recompensará, nos direcionará. Ore. Sabe outra coisa que nós fazemos e nós aprendemos aqui com Pedro e João, com os apóstolos? Respostas práticas para nós darmos quando tentam nos proibir de fazer o bem. Faça o bem com aquilo que você tem hoje. Faça o bem com aquilo que vocês têm nas suas mãos hoje. É muito comum nós ouvirmos e conhecermos pessoas, e talvez até termos dito isso alguma vez: o dia que eu alcançar tal situação, tal nível da minha carreira, tal emprego, tal sonho, o dia que eu atingir essas coisas, aí sim eu vou ser missionário, aí sim eu vou dar dinheiro para as obras sociais, aí sim eu vou me envolver na missão. Vai nada! Se nós não fazemos com aquilo que temos na mão hoje, nós não vamos fazer dia nenhum. Aliás, o texto sagrado diz que aquele que foi fiel no pouco, muito lhe será confiado. Esses dias eu estava conversando com um amigo, muito especial para nós, Rodrigo Milagre. O apelido dele é Milagre, o nome dele é Rodrigo, casado com a Dani, tem 3 filhos, estão em Campinas. Foi um cara que tive o privilégio de acompanhar, de discipular, de caminhar junto. Rodrigo está trabalhando em Campinas numa ONG extraordinária, cuidando de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Um beijo para o Rodrigo, para a Dani e para os filhos deles. E eu falei isso com ele. O Rodrigo me ligou para dizer que tinha sido promovido naquele trabalho. Ele ia coordenar agora, nem sei se eu podia falar isso, mas ele ia coordenar uma nova casa, e junto com a sua esposa. Eu falei: cara, você lembra do pouco que vocês tinham e o quanto vocês serviam a Jesus com aquele pouco? O papai está colocando muita coisa nova e muito mais coisas nas mãos de vocês. Porque é assim que acontece. Sabe, quando os discípulos encontraram com o homem que era aleijado, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos uma coisa. Isso que nós temos, nós vamos dar a você. Então, faça o bem com aquilo que você tem nas suas mãos hoje.
É com isso aí que você tem nas suas mãos que Deus quer usar para abençoar outras pessoas. É exatamente com isso que você tem. Seja pouco, seja muito. Aliás, eu sempre digo que não há pouco na mão de Deus, tudo Ele multiplica. Então, coloque isso hoje diante do Senhor para abençoar outras pessoas. Porque foi isso que Pedro e João fizeram. Eles não disseram para aquele paralítico: olha, nós não temos dinheiro agora, mas o dia que nós tivermos, nós vamos voltar aqui para te dar dinheiro. Olha, nós não temos dinheiro agora, mas o nosso mestre disse que iria ressuscitar e nós iríamos reinar sobre todo mundo. O dia que isso acontecer, nós vamos voltar para te ajudar. Eles não fizeram isso. Eles disseram: homem. Aliás, uma coisa interessante que o texto trata, não sei se você percebeu isso. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o mendigo, o aleijado, pediu esmola. Pedro e João olharam para ele. Porque o costume judaico de dar esmola não era carregado do ato de olhar para quem se dava, de enxergar quem estava diante de si. Pouco importava quem era. Só se cumpria o rito, porque se queria salvação, queria perdão dos pecados, se cumpria o rito. Então Pedro e João, eles olharam, eles viram, eles notaram aquele homem. E ao olharem para aquele homem, eles falaram uma coisa que possivelmente nunca ninguém tenha dito para ele: olhe para mim. Por que é que você está encurvado aí, com o rosto para baixo, escondendo a sua face? Olhe para mim. Olhar nos olhos uns dos outros é um ato sagrado, especialmente quando nós fazemos isso com aquele que sofre. Nos assemelha, nos identifica, nos coloca em igualdade. Olhar nos olhos de quem está sofrendo. Não simplesmente entregar um dinheiro, mas notar, identificar, se compadecer. Então, com isso, um olhando no olho do outro, eles disseram: olha, nós não temos o que você está nos pedindo, mas nós temos algo muito melhor, algo muito maior. E isso nós vamos dar para você, porque é isso que nós temos hoje. Anda. Em nome de Jesus Cristo, ande. E é maravilhoso porque o texto diz que esse homem sai andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem sai entusiasmado com o que acabara de acontecer com ele. Terceira coisa que nós respostas que nós damos quando tentam nos proibir de fazer o bem: não se preocupe nem tenha medo dos religiosos. Não liga para essa gente. Não ligue para essa gente. Não se importe com essa gente. Se importe com Jesus. Se importe com o que Ele pensa de você. Se importe em obedecer o que Ele te passou, o que Ele te ordenou. Não se importe com os religiosos. Não tenha medo deles. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7, vai dizer que os saduceus, eles ficaram muito perturbados com aquilo que eles estavam vendo, com esse papo que Pedro e João estavam anunciando de que Jesus ele ressuscitou, e de que ele ressuscitaria todos que nele crescem. Aliás, os saduceus era uma turma que não acreditava na ressurreição dos mortos. Por isso, a grande ira desse povo contra os apóstolos. Para eles era uma afronta esse papo de ressurreição. Então eles estavam furiosos, eles estavam muito bravos, tão bravos, eles falam o seguinte: com que poder, em nome de quem? Quem vocês pensam que são? Quem você pensa que é para agir com bondade? Olha que loucura, gente, que loucura. Padre Júlio, quem você pensa que é para entregar comida para morador de rua, cracudo? É isso que os religiosos pensam. Essa é a preocupação deles. As perguntas que eles se fazem acerca dos que carecem são perguntas que Jesus jamais faria.
Jesus quer alimentar o corpo e a alma. Jesus quer dar vida por completo. Jesus quer fazer andar. Então não tenha medo dessa gente, porque eles sempre vão tentar atrapalhar. Eles sempre vão tentar impedir, eles sempre vão tentar... Eles sempre vão... Vocês estão entendendo? Não tenha medo. Não tenha medo. Quarta coisa, faça por amor a Jesus, trabalhe com Ele. Estão tentando proibir você de fazer o bem? Faça por amor e obediência a Jesus, trabalhe com Ele. Capítulo 4, versículo 10. Pedro dizendo, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês, religiosos, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos seus olhos. Façam por amor a Jesus, porque é Ele quem faz. Quando nós começamos lá no nosso quarto, é Ele quem faz. Vão tentar te atrapalhar, vão tentar te impedir, mas é Ele quem faz. É o Espírito Santo que nos move. Sejamos cheios do Espírito Santo e vamos, assim como Jesus foi por toda a parte fazendo bem. Quinta e última atitude, resposta prática que nós podemos dar quando tentam ou tentarem nos proibir de fazer o bem. De novo, sobre medo. Não tenha medo das ameaças. Anuncie tudo que Jesus fez por você. Não tenha medo das ameaças. John Knox disse o seguinte, a respeito desse texto, a respeito de Pedro e João. Esses homens temem tanto a Deus que eles não têm medo de homem nenhum. Gostou dessa? O homem e a mulher que teme a Deus, eles não têm medo de homem, de mulher nenhuma. Eles estão sob o governo de Deus. Deus está governando e eles estão aqui amparados sobre a rocha, protegidos. Não importa as ameaças. Do versículo 17 ao 21 do capítulo 4, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais, isso que? O nome de Jesus, os milagres de Jesus, a boa nova da ressurreição, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, os fariseus, o pessoal do Sinédrio decidiu que precisava advertir o Pedro e João de que não falassem mais com ninguém sobre o nome de Jesus. E no versículo 20, 21, eles fazem mais ameaças, porque no versículo 20, Pedro disse o seguinte, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vocês podem nos ameaçar à vontade. Fique à vontes, como diz a turma por aí. Fique à vontes. Fique à vontade. Você pode me ameaçar o quanto você quiser, seu Anás, seu Caifás. Fique à vontade. Eu não deixarei de falar de tudo que eu vi e do que eu ouvi do Mestre. Eu não deixarei de falar de tudo o que Jesus fez por mim. Pode me ameaçar o quanto você quiser, eu não vou te obedecer, eu vou obedecer a Deus. Então essas são respostas que nós damos quando tentam nos impedir de fazer o bem. Respostas que nós percebemos nesse texto. Jesus andava por toda a parte fazendo bem, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. É para isso que Deus enviou seu Filho para morrer no madeiro, no nosso lugar. Lembrem-se disso. Somos chamados a andar por toda a parte fazendo bem. Somos chamados a andarmos por toda a parte fazendo bem. Sem abandonar a nossa vida de oração,
até porque isso vai nos fortalecer quando aqueles que tentam nos impedir começarem a agir. Não abandone a sua vida de oração. Permaneça orando. Permaneça confiando no Senhor. Permaneça agindo em obediência, em amor, em gratidão ao que Ele fez por você, ao que Ele fez por mim, ao que Ele fez por todos nós. Amém? Vamos orar? Essa mensagem que Deus começou a gerar no meu coração, como eu disse para vocês, em uma reunião de pequeno grupo, nas discussões, o texto nem era exatamente esse, era parte desse texto. Tem 2 semanas que isso acontece, e Deus começa a gerar essa mensagem no meu coração. É uma mensagem de nos desafiar, uma mensagem para que nós sejamos desafiados a continuar obedecendo ao que Deus tem para nós, ao que Ele nos chamou a fazer. E é por isso que eu quero, junto com você, aqui, que está aqui, vocês que estão aqui, você que está na sua casa, eu quero que nós oremos juntos. Feche os seus olhos. Concentra no Senhor agora. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Envia-nos. Envia-nos por toda parte. Envia-nos por toda parte. Nos dê da mesma coragem que os apóstolos tiveram, para que nós, assim como o Senhor, andemos por toda parte fazendo bem. Alimentando os famintos, curando os doentes, libertando os oprimidos, os cativos, socorrendo os estrangeiros, abrigando os estrangeiros. Envia-nos e nos dê da coragem, da intrepidez que Pedro e João tiveram diante do Sinédrio. Homens maus, homens maus, homens maus. Só que a mensagem do reino de Deus é a mensagem que triunfa sobre os homens maus. É a mensagem que vence os homens maus, a maldade e o maligno. Porque é a mensagem de toda paz, toda justiça, de todo amor. Envia-nos, Senhor. Que nós possamos ir por toda parte, fazendo bem, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para o bem daqueles que estiverem no nosso caminho, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Jesus. Nos vemos por aí. Grande abraço.